Vou mostrar-te qual tem sido a minha rotação preferida no primeiro semestre de 2025 e vou explicar-te porquê. Fica por aí para saberes tudo. Eu sou o Pedro, sou um corredor amador, não elite, e neste canal eu falo de tudo sobre corrida e hoje é dia de darmos uma voltinha à minha rotação preferida neste primeiro semestre de 2025. Antes de continuarmos, se és novo neste canal, então lembra-te de subscrever, ativa as notificações, deixa um gosto neste vídeo e segue-me também no Instagram, tens aqui a minha tag. Já sabes, tens lá em baixo na descrição links para lojas ao qual eu estou afiliado, onde podes comprar estas sapatilhas ou outro equipamento e com isso apoiar o canal e o trabalho que eu aqui faço. Para cada sapatilha que eu aqui mencionar, eu vou colocar aqui em cima, para quem me vê no YouTube, o link para a análise completa, caso não tenhas visto ainda a análise completa dessa sapatilha, e assim ficas a conhecer em detalhe o que é que vale cada uma destas sapatilhas que eu aqui vou mencionar. Nota que as sapatilhas que eu vou mencionar são as minhas preferidas de todas as que eu experimentei. Não quer dizer que não haja melhores, porque eu, infelizmente, não posso experimentar todas as sapatilhas. Portanto, daquelas que eu experimentei, que fiz a análise, estas são para mim as minhas preferidas para cada tipo de treinos. E vamos então começar primeiro pelo tipo de treinos recuperação, treinos de recuperação. Então, anteriormente, uma das minhas preferidas para treinos de recuperação eram as Nike Vomero 17. São uma sapatilha muito confortável, bastante versátil e tem uma espuma bastante macia, com uma boa compressão, e para mim, que piso de calcanhar, era fantástico fazer um treino de recuperação com estas sapatilhas. Eu, para este tipo de treinos, não procuro máximo amortecimento, não procuro ter uma sapatilha cheia de acolchoamento, eu nem gosto muito disso, eu gosto de coisas assim mais simples, sapatilhas um pouco mais básicas, não tenham assim cheias de almofadas, eu não gosto muito disso, e aqui as Vomero eram fantásticas. Já saiu a versão 18, mas eu não experimentei ainda a versão 18, não sei se vou ter cá no canal, mas entretanto a minha eleita neste primeiro semestre tem sido as Nova Blast 5, porque são super confortáveis, têm uma espuma também com uma boa compressão, têm um pouco retorno de energia, muito pouco, mas também para treinos de recuperação não é isso que queremos, e até é bom não haver aqui muito retorno de energia, porque nós queremos manter os nossos treinos de recuperação bastante calmos e, acima de tudo, muito confortáveis. E para treinos calmos, as Nova Blast 5 são para mim fantásticas. Nota que são uma opção bastante versátil, podes fazer treinos fáceis, treinos de recuperação, treinos longos, tudo o que for a ritmos calmos, elas são fantásticas, mas para mim são boas acima de tudo para aqueles treinos onde eu quero mesmo é relaxar, recuperar o corpo ou até recuperar de alguma mazela, alguma pequena lesão que possa estar a sentir. Isso é uma opção fantástica, bastante confortável, que fica bem em qualquer rotação, tanto para treinos calmos como para treinos de recuperação. Mas, para mim, mais uma vez, é a minha eleita para treinos de recuperação. Agora vamos passar para os treinos fáceis, a rodagem, treinos diários. Para mim, tem sido já há algum tempo a eleita para este tipo de treinos a gama Velocity, ok? Esta aqui são as Velocity 3 e tem sido, desde a versão 1, as minhas eleitas para este tipo de treinos, dada a sua versatilidade e também o seu conforto, o seu retorno de energia. Nota que para treinos fáceis, aqueles treinos diários, são treinos onde eu meto quase sempre 15 km, então é algum tempo para correr, é 1h20 a correr mais ou menos, e eu gosto de algo que me dê algum entusiasmo, ok? Não gosto de coisas que sejam muito mortas aqui na espuma, eu gosto de umas espumas vivas, espumas responsivas para esse tipo de treinos, mesmo que eu não queira fazer velocidade, eu gosto de sentir ali a espuma a trabalhar comigo, uma espuma que me dê ali um pouco mais de prazer durante a corrida, e depois, ao mesmo tempo, um treino fácil, pode ser um treino muito fácil ou um treino fácil um bocadinho mais rápido. E daí que, para mim, uma sapatilha para treinos diários, treinos fáceis, tem que ter aqui um pouco de versatilidade também para eu poder acelerar o passo, caso possa. Então, aqui as Velocity 3 têm sido as minhas eleitas, desde que as fui buscar, mas ultimamente tenho preferido usar aqui as Adidas SL2, ok? Tem sido a minha sapatilha de eleição para aqueles treinos diários e não só, ok? Mas sobretudo treinos diários, porque por um lado tem um conforto para treinos diários, não tem em si muito conforto para treinos acima de 15 km, ok? Uma sapatilha que, para mim, pelo menos, acaba por apertar demasiado aqui o arco do pé e depois, após 15 km, mais ou menos, começa aqui a gerar um pouco de desconforto, mas para treinos diários, treinos fáceis, não é suposto terem mais do que 15 km, estas sapatilhas são fantásticas, têm o conforto e depois tem aqui uma espuma dupla Light Strike 2.0,
acho eu, ou 1.0, não tenho bem certeza, mas que depois mistura Light Strike Pro, espuma de performance, e esta combinação de espumas nesta entressola é fantástica, é super divertida, dá para irmos devagar, dá para irmos rápidos, dá para fazermos um pouco de tudo o que quisermos com aqui estas sapatilhas. E é uma espuma um pouco mais firme que aqui as Velocity, mas dá mais energia, dá mais vontade de correr um pouco mais rápido, às vezes nem sempre é bom, mas diverte mais. É uma espuma que eu acho mais divertida e é uma opção fantástica para ser uma opção para treinos diários. Agora passamos para treinos de velocidade. Eu vou dividir em séries e em tempo barra threshold, mas aqueles treinos mais continuados onde fazemos pelo menos mais de 2 km de forma seguida, ok? Começando pelas séries. Pelas séries vai continuar a ser aqui as Boston 12, a minha sapatilha de eleição para treinos de séries. Já saíram as Boston 13, mas não há assim uma grande diferença das 12 para as 13. As 13 são mais confortáveis e isso é muito importante para quem faz outros tipos de treinos com as Boston. Para mim, para treinos de séries, o conforto não é assim muito relevante, porque são tiros, são treinos até 1 km, vá 1,5 km, mais ou menos, portanto, quer dizer, são treinos com mais do que isso, não é? Mas em cada série, é isso que eu quis dizer, em cada série, no máximo faço uma milha, portanto, 1600 km, se não me engano, não preciso ter aqui muito conforto, porque eu faço essa série e depois descanso, repito e descanso, dá para o pé não ficar assim muito magoado, mas de facto, para treinos mais longos, esta sapatilha para mim demonstrou ser algo desconfortável, mas para séries é fantástica, tem aqui uma combinação, uma espuma que tem Light Strike 2.0 e Light Strike Pro, tem também Energy Rods aqui em baixo, que são tipo uma placa de fibra de vidro, é uma sapatilha que não é assim, não tem muita compressão, é até um pouco firme aqui na entressola, mas isso para mim é fantástico para treinos de séries, porque eu para treinos de séries procuro algo um pouco mais firme, algo que seja muito rápido, em transição calcanhar-biqueira, algo que não tenha muita compressão, porque a compressão tende a atrasar depois a nossa saída. Então, para séries, esta aqui, as Boston 12, têm sido aqui as minhas preferidas e para já não vejo ainda outra opção que me dê tanto prazer a fazer séries como aqui as Boston 12. Vou dizer que muitas vezes para fazer séries até vou buscar as SL2, ok? Aquelas minhas eleitas para treinos fáceis, porque gosto mesmo muito de fazer séries com as SL2, mas se temos em conta a performance, as Boston 12 são superiores e por isso são as minhas eleitas para treinos de séries. Agora para treinos de velocidade, mas tempo ou até threshold, ou seja, treinos em que nós corremos de forma ininterrupta durante vários quilómetros, ok? Tipicamente 5 km tempo, uns 3 km threshold depois com intervalos. Para esse tipo de treinos eu procuro um pouco mais de conforto, porque são treinos em que eu estou a correr de forma mais continuada e também procuro ter aqui uma espuma que tenha mais compressão e mais retorno de energia, ou seja, mais efeito de mola, porque isso ajuda-me a aguentar tantos quilómetros a ritmos altos, não só me ajuda, como também me diverte um pouco mais a sentir aquela compressão e descompressão da espuma. Até recentemente, a minha opção para esse tipo de treinos tem sido as Rebel Quad, porque são fantásticas, são rápidas, são confortáveis, têm uma ótima transição calcanhar-biqueira, é muito aquilo que eu procuro para treinos de velocidade mais continuados, ok? Mas já saiu a versão 5 que ainda não experimentei, mas experimentei outra coisa ainda melhor na minha opinião, que são as Adidas Evo SL. Estas Adidas Evo SL são um pouco aquilo que as Rebel também sempre foram, mas são ainda melhores, ok? A nível de conforto são muito semelhantes, não há assim grande diferença, mas a nível de retorno de energia são, para mim, bem superiores que aquilo que as Rebel entregavam. Portanto, é uma opção muito rápida, bastante versátil, pode usar para qualquer tipo de treinos, ok? Mas aqui a minha eleição para os treinos a fazer com as Evo SL são os treinos tempo ou threshold de forma continuada, ok? Vários quilómetros seguidos a ritmos altos e para isso são fantásticas. São leves, ou seja, ajudam a cansar-se menos, ótimo retorno de energia com uma espuma total Light Strike Pro e depois tem ótima transição, permitem-te manter ritmos elevados, permitem também aqui manter aqui uma cadência sempre certinha ao longo de muito tempo, ajudam-te a alargar a passada, são fantásticos para ritmos altos durante muito tempo, como até, por exemplo, provas, ok? Serão fantásticas para provas, embora não sejam as mais rápidas, mas são também ótimas para isso. Agora vamos aos treinos longos. Bom, os treinos longos, a minha preferida durante muito tempo tem sido as Triumph 21,
As Straume 22 não estão à altura, as Straume 23 já estão um pouco melhores, mas também ainda não estão à altura das Straume 21. Eu sinceramente não encontrei assim nada sem placa que esteja à altura das Straume 21. Aquilo que eu tenho usado ultimamente para treinos longos a ritmos calmos ou treinos longos com velocidade, ok? Treinos em que eu estou a trabalhar para fazer exercícios para treinos de maratona, a minha opção tem sido aqui as Nike Zoom Fly 6. São fantásticas para treinos longos, são muito versáteis, ok? Podes fazer, diria eu, até treinos de recuperação, que as Nike Zoom Fly 6 têm conforto para isso e uma espuma muito macia aqui no calcanhar, mas eu não usaria para treinos de recuperação, ok? Para mim, sim, são fantásticas para treinos longos ou até treinos de tempo, ok? Também são boas para treinos de tempo, não ritmos demasiado rápidos, porque acho que as Fly 6 não são assim tão boas para ritmos muito elevados, mas para treinos longos, onde fazes um treino calmo ou um treino em que aplicas alguma velocidade, ok? Até ritmos de tempo, as Fly 6 são fantásticas, dão-te o conforto, dão-te o suporte aqui em toda a estrutura, dão-te a estabilidade que tu precisas para treinos muito longos e eu faço, e já fiz, aliás, até uma maratona, a Maratona de Madrid com as Fly 6 e foi super confortável, foi ótimo fazer esse tipo de prova, nesse caso, ou até treinos superiores a 30 km com as Zoom Fly 6. E por isso as Fly 6 têm sido as minhas eleitas para os treinos longos, acima de tudo treinos acima de 25 km, ok? Até 25 km eu não sou muito esquisito, corro com qualquer coisa, desde que seja confortável. Mais do que 25 km e acima de tudo mais do que 30, eu aí procuro uma opção muito boa, que me dê muito conforto e me dê uma pequena ajuda a aguentar aqueles quilómetros finais onde já estou muito cansado. As Fly 6 não se sente que tenham assim um retorno de energia fantástico, não se sente aquele balde, mas ele está lá, ok? Ele está lá a ajudar-nos, tem placa com fibra de carbono, que não é das mais agressivas, ainda assim é uma placa com fibra de carbono e está lá para ajudar-nos a aguentar durante vários quilómetros ali o nosso ritmo certinho, ok? E de facto é uma opção fantástica para isso e para o tipo de treinos, caso assim o pretendas. Agora para provas, bom, para provas na realidade neste momento na minha rotação não tenho nada, ok? Ultimamente eu tenho usado as Saucony Endorphin Pro 3, ok? Tenho feito um último RP na maratona que foi em Sevilha, se não me engano, acho que foi em Sevilha, foi com as Endorphin Pro 3, ok? Em que fiz 3:14, ok, mais ou menos, na maratona, e é uma opção fantástica, mas já estão em fim de vida, já estou aqui a comer a espuma aqui no calcanhar, portanto, já não servem para muito mais e também nunca me deram o conforto que eu gostaria de ter numa sapatilha para uma maratona, ok? Até para 10 capas, os meus pés ficavam muitas vezes cheios de bolhas, portanto, nunca me deram o conforto que eu procurava para uma sapatilha para provas, mas foram, aliás, uma opção fantástica. Neste momento estão reformadas, eu não vou usar mais em prova, poderei usar em uma prova de 5 capas, 10 capas se fizer, ok, mas devido muito, ok, mas estão reformados e até há pouco tempo eu estava à procura de uma outra opção e seria entre a Adios Pro 4 ou o Puma Deviate Nitro Elite 3, ok, era uma dessas duas que eu procurava. Entretanto, eu encontrei aquilo que eu procurava, mas não te vou dizer já qual é que é, porque ainda tenho que fazer uma análise completa, tenho ainda que testar essas sapatilhas para garantir que de facto vou usá-las em prova. Portanto, neste momento eu não tenho nenhuma opção de prova, mas tem sido então as Endorphin Pro 3 até pelo menos a última prova onde eu corri a prova de forma competitiva, ok? Porque a minha última prova foi em Madrid, a maratona, e levei as Fly 6 porque foi uma prova em que eu fiz num ritmo não competitivo. Portanto, não precisava ter aqui uma opção de topo. E agora, para terminar, uma sapatilha pau para toda a obra, ok? Qual é que é a minha opção como se fosse a minha única sapatilha que eu tivesse que escolher, ok? Uma sapatilha que pode fazer todo este tipo de treinos que eu falei, recuperação, diários, velocidade, longos e provas, qual é que seria? Essa opção são aqui as Evo SL, ok? As Evo SL seriam a minha escolha pau para toda a obra, a minha escolha como se fosse a minha única sapatilha, são uma opção que faz todo este tipo de treinos e faz de forma bastante boa, bastante agradável todo esse tipo de treinos, desde recuperação até provas. Óbvio que não é melhor em todos os tipos de treinos, mas faz de forma exemplar todos esses treinos. Não é livre de ter aqui alguns pontos negativos, por exemplo, a estabilidade não é das melhores, ok? Portanto, para uma maratona não é a melhor opção, porque não é assim propriamente estável, não tem aqui um bom suporte em toda a zona do pé, mas é uma sapatilha fantástica que faz
vários tipos de treinos, então esta sim seria a minha sapatilha única, se eu tivesse assim, se eu fosse obrigado a ter apenas uma opção, e para já, na minha opinião, é a sapatilha do ano até agora, ok? Mais uma vez, não quer dizer que seja a melhor em tudo, mas se virmos todo o conjunto de treinos que podemos fazer, esta aqui é a minha eleição do ano até agora. E se eu fosse de férias e tivesse que levar só uma sapatilha, lá está, seriam aqui as Evo SL, porque permitiriam-me fazer qualquer treino sem qualquer problema. Agora, se reparaste, a Adidas foi a marca que eu mais mencionei em todas estas opções para vários tipos de treinos, e de facto a Adidas tem feito aqui um trabalho fantástico, tem produzido sapatilhas fantásticas, e lá está, eu até podia ter posto aqui as Adeo Pro 4 como eu queria para provas, porque seria uma das minhas opções para provas, e até para treinos longos eu também ter ido buscar se calhar as Boston 13, porque têm conforto, têm um pouco mais de conforto e poderiam dar para treinos longos em vez das Fly 6. Eu sinceramente conseguia ter uma rotação completa só com Adidas e seria uma rotação fantástica, ok? A Adidas para mim tem sido para já a marca do ano, e sinceramente eu acho que eles vão continuar a produzir aqui sapatilhas muito boas e até a preços acessíveis, ok? A Evo SL, a SL2, próprias Boston são preços que estão abaixo da concorrência, portanto aqui um grande caduço para a Adidas, tem aqui produzido ótimas opções e, por favor, continuem assim, que nós agradecemos ter sapatilhas boas a preços justos no mercado. Agora diz-me tu, lá em baixo nos comentários, qual é que é a tua rotação, quer sejam 2, quer sejam 5 ou até mais, acho que mais não vale a pena, mas diz-me tu lá em baixo nos comentários qual é que tem sido a tua rotação neste primeiro semestre e também os teus planos em termos de rotação até ao fim do ano, caso tenhas. Lembra-te, tens lá em baixo na descrição links para lojas afiliadas, e se és novo neste canal, lembra-te de subscrever, ativa notificações, deixa um gosto neste vídeo, segue-me no Instagram e fica por aí. Até à próxima.